Agora passa a palavra para falar nas comunicações parlamentares, nosso líder, amigo e deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, com tempo de comunicações parlamentares e breves comunicações. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu fico emocionado com o discurso da colega Érica Cocai. Emocionado por ela estar aqui evocando o verde e amarelo e surpreso por não trazer mais nas suas vestes a estrelinha do PT, que até pouco tempo eles separaram. Como se muda? Ela evoluiu. Procurei ver, fiquei pensando que era minha miopia, minha cara Érica, mas a estrelinha não está mais no seu peito. Parabéns por defender o verde e amarelo. É uma das deputadas mais inteligentes dessa casa. Imagine com uma causa boa para defender. A contradição. Foi a tônica do seu discurso. O Eduardo Cunha conviveu harmônica e pacificamente com o PT até o dia em que, por deveres regimentais, deu prosseguimento ao pedido de impeachment contra a presidente Dilma, apresentada por Hélio Bicudo e seus companheiros. Naquela data, pela manhã, na comissão, o deputado Zé Geraldo do Pará votou a favor do Eduardo Cunha, representando o PT e atendendo um apelo do ex-presidente Lula, que não queria que se mexesse com Eduardo Cunha. Não vamos modificar as questões. Eduardo é Eduardo, Dilma Rousseff é Dilma Rousseff. No momento, nós estamos aqui a julgar com a presidente da República, Vou pedir uma parte aí, que só desgraça trouxe esse país. E é uma injustiça se fazer aqui um campeonato, como ela diz, de bandido, de gatuno, e eleger o número 1. Aliás, o elenco de bandidos do PT, inclusive os presos, é infinitamente maior. Vamos, no momento oportuno, discutir, debater nesta casa o destino do senhor Eduardo Cunha. Concordo, mas não vamos misturar a questão do Eduardo Cunha com a questão do Brasil, porque este caso desgasta a Câmara dos Deputados e a nós. O da presidente Dilma sufoca o Brasil com o desemprego, com a corrupção e com a falta de perspectiva. Mas, senhor presidente, a mudança de opinião do PT é uma constante. Hoje, nós fomos surpreendidos com o cara pintada, meu amigo pessoal, Lindenberg Faria, dizer lá no Senado que Fernando Collor foi atropelado. Logo ele, que foi um dos comandantes dos caras pintados nesse movimento. Mas eu recebi um e-mail do deputado Paulo Paim, meu amigo pessoal. Convivemos na Câmara, convivemos no Senado, porque eu tenho um grande apreço. Quero bem. Ele me remete um e-mail de críticas, em nome do PT, à posição dos parlamentares que votaram no domingo pelo impeachment. E aí, meu caro presidente, meu caro deputado Hildo, eu, quando admiro as pessoas, eu acompanho o seu dia a dia, a sua história. Tive a curiosidade de buscar nos anais desta casa um discurso de Paulo Paim no dia 25 de agosto, ou terça-feira de 92, quando ele diz: senhores deputados, não poderia deixar de falar do relatório da CPI do caso PC Farias, que aponta, sem sombra de dúvida, para o impeachment do presidente da República.
Depois ele diz: o que é preciso saber é se o voto será secreto ou aberto, mas o importante é que nos livremos deste mal. Senhor presidente, é preciso votar o impeachment o mais rápido possível, porque o país não pode continuar nessa intranquilidade. Os papéis brasileiros no exterior, e aí dá uma aula de economia, falando das dificuldades de Marcílio Marques Moreira, ministro à época. O que entendo é que não dá mais para continuar nessa intranquilidade política e econômica com repercussão social. Parece até, deputada Érica, que ele está falando para os dias de hoje. Votarei com segurança e consciência pelo impedimento. E se não for aprovado, continuaremos trabalhando para que o país volte a crescer e que em 1994 nós reagiremos. Depois tem outro discurso dele sobre o mesmo tema. A exemplo de toda a sociedade brasileira, os estudantes de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas estão sensibilizados com as denúncias do obscuro envolvimento do seu PC Farias. Por aí vai, são 6 ou 7 discursos, até que, em outubro, veja que peça interessante, deputado Paulo Paim, à época. Gostaria, senhor presidente, neste momento, de apresentar à Câmara, isto sim, algo de concreto, fruto do trabalho da grande maioria dos partidos nessa casa. Quero homenagear a deputada Rosiana Sarney, quero homenagear Ulisses Guimarães, Genebaldo Correia e tantos outros que contribuem para afastar Fernando Collor. Vou fazer uma vigília permanente e por aí vai. Até que ele encerra dizendo o seguinte: nobre deputado, fiquei orgulhoso de ser chamado à mesa e poder dizer que no dia 29 de setembro a Câmara dos Deputados garantiu 441 votos ao afastamento do atual presidente da República. Somente 38 deputados votaram contra. É isso aqui, meus caros petistas. É essa contradição do partido de vocês. Hoje, a cassação através do impeachment é golpe, é crime. Lá era um ato de liberdade e de democracia. Durma-se com um barulho desse. Vou remeter ao meu querido amigo deputado Paulo Paim e dizer que, se eu tomei essa atitude, as minhas reflexões tiveram como base o seu pronunciamento. Como, aliás, foi na CPMS. Eu me baseei no discurso do Paulo Paim contra a CPMS nessa casa e formulei meu voto. Ele, já naquela época senador, votou a favor. São as contradições do partido. Mas, senhor presidente, eu quero tratar aqui um outro assunto. Eles falam de golpe. Golpe é o que se está tentando fazer aí na esfera internacional. A ex-senadora Ideli Salvati, ocupando uma função na OEA, está induzindo o secretário-geral a pregar que o Brasil está passando por uma tentativa de golpe, usando uma função institucional contra o país. O senhor ex-deputado Rosinha, alto comissário do Mercosul, fazendo lá a mesma coisa. Um diplomata de sobrenome Rondó, que já foi punido pelo Itamaraty a distribuir telegramas indevidos e falsos pelo mundo afora. E pasmem, senhores, deputado Luiz Couto, quem é um dos artífices disso?
o ex-presidente da Colômbia, senhor Samper, que tem envolvimentos, ou pelo menos responde a processo por envolvimento no narcotráfico, sendo inclusive proibido de entrar nos Estados Unidos. Eu estou falando isso para a nação brasileira, para que fique atento para esse tipo de golpe, para esse tipo de pressão indevida, porque lá eles não dizem que o clima democrático no Brasil é total. As ruas estão livres e desimpedidas. Não há nenhum movimento, nenhum protesto, porque eles confundiram. Uma coisa é você ser solidário com o que foi torturado, com o que foi perseguido político. Outra coisa é você defender governo que acoberta ladrão, que protege ladrão, que deixa ladrão enriquecer. Esta que é a grande diferença, minhas senhoras e meus senhores. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Não existe nada mais claro do que o que está acontecendo hoje. É lamentável. O discurso do presidente Lula caiu no vazio do país. O povo reagir? Não. O povo quer emprego, o povo quer desenvolvimento. O povo não quer a permanência desse estado de coisas que nós estamos vivendo. Brasília, outrora capital do PT, acordou para a realidade. E a avenida, a esplanada dos ministérios no domingo, deu uma demonstração muito clara de que Brasília não aguenta mais sofrer e quer mudanças. Esse processo acabou aqui e vai ter essa tramitação no Senado Federal, cumprindo todos os prazos, cumprindo tudo aquilo que a nossa Constituição manda. Gente, o Supremo Tribunal enterrou de vez qualquer tentativa de boicote a essa decisão democrática. Várias foram as votações que ocorreram até que a garantia, a segurança jurídica foi dada e a votação ocorresse aqui num ambiente de muita tranquilidade. Tivemos excesso, tivemos exagero, mas tivemos uma coisa fantástica, que é a segurança da palavra, a segurança do exercício pleno da democracia. Portanto, meu caro presidente, eu trago aqui a esta tribuna esses dois fatos, pedindo ao meu amigo, mas amigo sincero, Paulo Paim, que reflita quando mande aos companheiros correspondências como essa que eu recebi. Eu aprendi na Eclesiastes que o homem é dono da palavra guardada e é escravo da palavra anunciada. E ele é o meu inspirador, o responsável pela minha mudança, pela minha decisão com relação ao impeachment. Portanto, eu gostaria de dizer, brasileiros que nos escutam neste momento, que o Brasil respira aliviado, o Brasil respira tranquilo, porque, afinal de contas, a liberdade está restabelecida nesse país. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, companheiros deputados, pela oportunidade de explicar à nação. Primeiro, que não há golpe. Essa tentativa de desvirtuar o que aconteceu no Brasil a nível internacional é criminosa. E criminoso é para ser julgado e punido. Muito obrigado, senhor presidente.